qual é o impacto das emoções nesse nosso cansaço cerebral. Porque a minha sensação é que quando a gente é muito assolada, né, pelas emoções de uma maneira muito intensa, como a gente está vivendo agora, então a gente tem uma mistura, né? A gente tem uma mistura de preocupação, de medo, de ansiedade, de saudade, né, assim, uma certa insegurança, que a gente começa a ficar um pouco abalado com isso. Aí, de repente, a gente tem algumas emoções positivas também, que eu acho que elas são inerentes a alguns momentos que a gente está vivendo na quarentena, com algumas conexões que a gente faz de um outro jeito, a gente passa a valorizar talvez coisas mais essenciais, e aquilo traz para a gente uma certa alegria. Mas tem uma dúvida pairando no ar de como será a minha vida, né? Como é que eu vou fazer para não abrir mão daquilo que eu já descobri que é essencial para mim, mas seguir a minha vida ganhando dinheiro, me sustentando, né? Do que eu vou desapegar, o que eu vou manter. Então, acho que tem muitas emoções misturadas nesse tempo todo, e eu queria saber qual é o impacto de tudo isso para esse cansaço cerebral. Olha, é um impacto grandioso. Por isso que a ideia da gente falar de uma saúde emocional, ela é fundamental. Então, eu até quero aproveitar a oportunidade de mostrar a diferença entre o que é saúde emocional e o que é saúde mental. A saúde emocional é quando eu aprendo a perceber, a identificar e a lidar ou manejar as minhas emoções. O que são emoções? Emoções é aquilo que a gente carrega enquanto ser humano. Todo ser humano, eu, você, quem mora no Tibete, quem mora na China, quem mora no Japão, quem é índio, quem é esquimó, não importa. Isso veio na nossa máquina, né, de ser humano. Então, a gente até coloca aqui, são aspectos neurobiológicos. E que emoções são essas, né, que são inerentes e que a gente vai vivê-las querendo ou não. O medo, que agora está bastante, a gente agora, se não percebia que tinha medo, agora a gente está bem de olho que a gente tem sentido o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo e a aversão. Essas emoções primárias, elas são, então, a gente compartilha com todo ser humano. Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente está falando daquela pessoa que aprendeu a perceber o que eu estou sentindo, né? Opa, estou sentindo uma coisa estranha, está me fazendo mal, minha barriga está assim, meu corpo está de outro jeito, meu cérebro está pensando isso ou aquilo. Aí eu vou identificar e eu vou manejar. Então, se eu estou, de repente, numa situação em que eu falo, opa, isso aqui é um medo, é uma insegurança, é uma ansiedade, então eu vou reconhecer que é isso e eu vou ver que estratégias que eu tenho para poder lidar com o medo, ou com a ansiedade, ou com a raiva, e às vezes, e você sabe que as emoções, os circuitos cerebrais dessas emoções, às vezes são compartilhados, então não é assim, eu sinto ou raiva, ou medo, ou tristeza, não, eu posso sentir tristeza, raiva, medo, né? Mas o importante é a gente ver o que é que a gente sente. Quando a gente identifica e quando a gente aprende e vai, vamos dizer, criando um repertório de recursos para lidar, esta é a melhor forma da gente se autorregular. Então, isso seria o que eu chamo de saúde emocional. A gente começa a sentir essas emoções primárias desde quando a gente é bebê. Por volta de um mês, a gente já sente a alegria, a raiva. Então, o papel do adulto é fundamental justamente no espelhamento, né, no ajudar a reconhecer. Então, você perguntar e colocar um repertório, isso que a gente chama de repertório emocional. Então, é você colocar, será que você está com raiva? Olha, você está fazendo esse gesto assim, que às vezes quando a gente fica com raiva, a gente faz assim com a mandíbula, a gente, né, a barriga dói, e a gente vai colocando características que a gente sabe que é de cada emoção, para que a criança possa aprender a diferenciar e dizer, não, é verdade, eu estou com raiva, mas eu também estou triste, porque eu estou brava, porque aconteceu isso, aquilo. Isso é de uma importância, e eu acho, Mari, que essa geração, de repente, esses
filhos, eu ia brincar com os filhos da pandemia, mas o que eu queria dizer assim, essas crianças que viveram agora este momento, elas estão tendo uma oportunidade também de aprender sobre as emoções, porque eu acho que a maioria nós adultos, quer dizer, óbvio que eu já trabalho com isso, sou pesquisadora, terapeuta, então a gente já óbvio, tem um traquejo maior, né, nesse aspecto, mas não significa que a gente tem um traquejo com os outros, né, com a gente mesmo é todo um trabalho que tem que ser feito, mas a gente não via muito falar de emoção, não é? Acho que isso é uma coisa muito recente. A saúde mental, ela tem um aspecto que envolve, que além de envolver você não ter uma doença de saúde mental, ela vai envolver também uma qualidade de vida, uma maneira, vamos dizer, com maior equilíbrio, que você lida com os seus sentimentos, que você manifesta no seu comportamento, é a forma como você também se relaciona com o seu mundo, com as pessoas que estão à sua volta. Então, tudo isso é saúde mental. E, logicamente, a gente está vendo hoje em dia, com a pandemia, a saúde mental está sendo colocada em xeque, né? Muitas vezes a gente fala, meu Deus, não sei como eu não surtei ainda, ou eu estou próxima disso, não é? Por quê? Porque justamente o impacto nas emoções, que tudo que a gente está vivendo está acontecendo, se a gente não tem uma estrutura, um autoconhecimento, ou características que possam fazer com que lidar com essas emoções sejam autorreguladoras, isso pode trazer um problema para a nossa saúde da mente, não é? Então, se eu, por exemplo, eu vou até dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu não lido bem com as minhas frustrações, então, nesse momento, eu estou frustrada porque eu ia casar e não sou mais, de repente meu noivo desiste de casar comigo, estou frustrada porque meu orçamento agora caiu porque eu, de repente, posso estar desempregada, e essas frustrações, se a gente não aprende a lidar com elas, né, que é o que a gente estava falando da saúde emocional, ela pode virar uma depressão, ela pode virar um transtorno de ansiedade.